aqui é o Eli Talks. A gente está aqui com o Diego Medeiros. Ele é CEO do Helipark, um dos principais centros de manutenção e hangaragem de helicópteros de São Paulo. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Juliano? Prazerzão estar aqui. Igualmente. A LXP acontece aqui no Helipark, então ele é um dos responsáveis por tudo isso que está acontecendo aqui. Bom, Diego, eu queria abordar com você a questão da operação de helicópteros. Muitas vezes a pessoa que vai comprar um helicóptero, ela tem na cabeça o número do preço. E muitas vezes também ele não leva em consideração, como poderia, o custo de manter essa aeronave. Então eu queria destrinchar com você como é que funciona. Você consegue dimensionar quanto que custa manter um helicóptero depois da compra? Juliano, a questão é que eu acho que você comprar um helicóptero é a parte mais fácil do processo, né? Sem dúvida, você manter o helicóptero complica muitas coisas. Porque boa parte do que você tem que fazer para manter essa aeronave operacional em condições de segurança é um investimento. Então, assim, é um investimento maior do que comprar a aeronave. Porque você tem que se comprometer e fazer uma manutenção da melhor forma possível para que ela esteja sempre em condições de performar a missão dela com segurança. Então, assim, eu lembro de alguns números da época que eu estava no offshore, tomando como exemplo uma aeronave que ela voa mais de 1.000 horas por ano, sei lá, 1.200 horas por ano, você vai ter um custo por hora de voo só de peça na casa de $3.000, só com peça. E nisso, é lógico que as empresas de offshore ela têm a própria manutenção, você não está computando o homem-hora, entendeu? Mas assim, se você computar o homem-hora, se você computar o seguro, que é um seguro caro também, se não me lembro direito, na casa de $50.000 por mês, se não me engano. E aí você bota o seguro, você bota o combustível, que são aeronaves que consomem bastante, cerca de 500 litros por hora. Você bota a manutenção, fica uma operação muito cara. E essas aeronaves que chegavam na casa de 1.200 horas, todo ano, e todo ano tem que fazer uma inspeção de 1.200 horas, que é basicamente desmontar a aeronave por inteiro, entendeu? E aí quando você traz isso para o mercado executivo, onde a aeronave talvez ela voe 1.200 horas em toda a vida útil daquela aeronave com aquele proprietário, porque no perfil executivo, quando atinge 1.000 horas, eles já enxergam que está na hora de trocar. E normalmente atinge 1.000 horas quando está com 10 anos já. Então eles acham que ali é mais ou menos uma barreira ali de 1.000 horas ou de 10 anos. Tem aeronave aqui que com a gente num ano gastou R$5 milhões em manutenção, e aí estou falando peça e mão de obra, combustível. Tem aeronave que gastou R$2 milhões em peça e mão de obra. Tem aeronave que gastou R$1 milhão, mas aí em compensação uma aeronave gastou R$1 milhão para voar 100 horas num ano, entendeu? Já vai dar $10.000 aí por hora de voo. É grana, entendeu? É coisa pra caramba. Mas isso depende também muito do modelo, depende muito do perfil de operação desse cliente, porque quanto mais você voa, mais você consegue diluir esses custos, entendeu? Mas você também não fica livre das manutenções pesadas. Qual é o programa de manutenção de uma aeronave padrão, ou se você quiser separar uma aeronave leve de uma pesada, como é que você explicaria para um futuro dono de aeronave o que ele precisaria se planejar? Muito difícil dizer, Juliano. Depende muito do tipo de aeronave, se é uma aeronave monomotor a combustão, se é uma aeronave monomotor a reação, que é o monoturbina, se é uma aeronave biturbina, se é uma aeronave IFR, VFR. Então, assim, é muito difícil dizer. E curiosamente, aqui no mercado de São Paulo, a gente tem praticamente todos os modelos em operação. Inclusive, vamos lá, desde do R-22, que é o menorzinho, que normalmente é usado para treinamento, que é uma aeronave monomotor a pistão,
que custa na casa, vi anunciando recentemente aí por R$1 milhão, até a aeronave que custou US$ 20 milhões, entendeu? Que é uma aeronave já que tem um pouco mais de perfil offshore, mas está sendo usado no executivo aqui em São Paulo. Então, assim, você passando por esse segmento, você tem de tudo, entendeu? Então, a grande questão é identificar qual é o perfil de operação desse futuro proprietário. Se ele é um cara que, olha, eu vou pro litoral duas vezes por mês e não tenho pressa de voltar, quando fechou o tempo eu posso ficar mais um dia, etc e tal. Esse cara talvez ele esteja bem atendido com uma aeronave monomotor, seja turbina ou pistão, VFR, porque ele tem flexibilidade de horário. Agora, se é um empresário que usa a aeronave para trabalho e tem uma equipe que ele tem que levar com ele, ou uma família grande, aí ele já vem para um modelo maior, entendeu? E aí esse modelo maior já é um modelo que consome muito combustível, já é um modelo IFR, biturbina, etc e tal. Talvez seja um empresário que, usando de fato para trabalho, vai gastar na casa de R$2 milhões por ano, entendeu? Com essa aeronave. Mas, de novo, são números assim, base, que vão variar muito em função de aeronave e de perfil de operação. O que você enquadraria como sendo realmente pesado em termos de peça e manutenção em qualquer aeronave? O que você tem? A aviônica, você tem o motor, fuselagem? Como é que você distribuiria esse dimensionamento de custo? Normalmente, o caro das manutenções ela fica muito concentrado nas peças mais críticas. Então, assim, manutenção de pá de aeronave é bem caro. Manutenção de motor e transmissão principal também são bem caros. Porque normalmente são serviços que só podem ser executados pelo fabricante. Você tem que remover e mandar, às vezes, para fora, no caso do motor e da transmissão. E como são componentes muito críticos, são componentes com muita tecnologia agregada. E aí, como tem muita tecnologia agregada, acaba que fica caro também o serviço. Mas sem dúvida, você falou de aviônico, também são componentes de muita tecnologia, e esses componentes de muita tecnologia são muito sensíveis. Então, uma pane ali que apagou uma tela, enfim, tem tela que custa $50 mil uma tela, entendeu? Então, sem dúvida, vai sair caro. E a questão da disponibilidade, né, que é uma questão crítica, principalmente para um empresário, né, como você mencionou, ele ficar sem o equipamento para poder voar. Como é que funciona? Como é que vocês organizam isso? Como é que você se livra desse problema da disponibilidade, no caso de um empresário que consegue ter um planejamento da agenda? O que é mais fácil fazer? O que é melhor fazer é você fasear todas as inspeções da aeronave. Você ter um calendário onde você vai estar trabalhando as manutenções dessa aeronave para não deixar tudo acumular. Se você deixa muitas inspeções acumuladas ali, fica tudo muito ali da CVA, você não vai ter opção. E você vai ficar sem aeronave. Então, assim, se você pode ir quebrando essas inspeções e fazendo de forma faseada, primeiro faz uma inspeção de 100 horas, aí depois mata as inspeções mais sensíveis e já vai encomendando as peças que você sabe que você vai ter que usar na próxima. Você vai diluindo isso ao longo do ano, você tem muito menos chance de ficar no chão. E o curioso é o seguinte, em algum momento a aeronave vai dar uma pane, em algum momento vai ter um problema de disponibilidade, em algum momento ela vai entrar para uma manutenção e vai encontrar alguma outra discrepância que vai demorar mais tempo para resolver. Isso acontece, isso é padrão da aviação. A gente não pode assumir essa pressão de ter que se liberar essa aeronave porque o cliente tem algum compromisso. Normalmente a gente não faz isso, a gente não vai fazer isso, porque tudo isso compromete a segurança de voo. E o nosso compromisso maior é com a segurança de voo. Então, o empresário ele acaba que ele tem que ter alternativas também, e normalmente eles têm, de trocar hora com algum outro sócio ou algum outro parceiro que também tem uma outra máquina para não ficar sem voar, porque nem sempre a gente consegue garantir que a aeronave vai sair a tempo de ter que atender o compromisso dele, entendeu? Agora, Diego, em relação à angaragem, como é que um operador ele planeja? É claro que isso depende da geografia da operação dele, mas assim, o que ele
pode e deve levar em consideração na hora de fazer o dimensionamento de onde ele vai deixar o helicóptero dele e como é que ele molda essa questão ao dia a dia de operação dele, se ele vai descer em aeroporto, se ele vai ter pouso em helipontos em edifícios, ou ele vai para o interior, em lugares onde não tem área específica para pouso. Como é que funciona isso? Então, os nossos clientes que ficam angarados aqui com a gente, alguns deles eles têm uma certa facilidade de ter um heliponto no próprio escritório. Então a aeronave decola daqui, pega o cliente lá no escritório dele e de lá vai para o interior, para a fazenda, para a indústria, para onde tiver que ir. Tem alguns clientes assim, que já daqui decola e pousa na casa do cliente. Então, assim, na casa do cliente tem uma área onde ele consegue pousar, que está homologada, etc e tal. E aí vai para fazenda, enfim, tem fazenda de cliente que tem um hangar. Tem fazenda de cliente que tem um hangar onde ele consegue deixar a aeronave hangarada na fazenda. E assim, a grande questão é você ter o maior conforto possível de ter essa aeronave próxima a você para ela te atender no momento que você necessitar. Então a gente tem cliente que ele tem um perfil de operação onde ele tem necessidade de ter um atendimento 24 horas. Muito por causa de passar mal. Entendeu? Alguém da família passa mal, ele tem aeronave e a gente consegue oferecer isso. Diferente de outros helicentros aí, como a gente consegue operar 24 horas, se o cliente estiver na fazenda, ou na casa de praia, ou no barco, etc e tal, e ele tiver um mal súbito à noite, a tripulação dele consegue decolar daqui, pegar ele e levar para onde ele tiver que ser atendido, entendeu? Então, assim, a hangaragem, o maior componente da hangaragem é a comodidade. Mas, na minha opinião, tem uma outra coisa que é muito importante para o operador, que eu acho que às vezes o operador não enxerga com tanta clareza, que é a segurança. O helicóptero dele está baseado num local seguro, aonde ele sabe que qualquer imprevisto vai ser coberto, entendeu? Ou ele ter a certeza, ou praticamente quase uma certeza, de que quando ele for decolar, se a aeronave dele tiver uma pane, tem alguém para atender. Então, assim, é isso que é interessante. Você deu partida no motor, acendeu uma luz ali, tem uma equipe para poder fazer um diagnóstico e falar, não, isso é pane de indicação, ou isso traz aqui para cá que a gente vai tirar o plug, ver o que está acontecendo, entendeu? E ele tem uma segurança de que ele vai decolar com a certeza de que a operação dele vai transcorrer bem. Mas, de novo, a segurança é importante, porque ninguém está livre de uma chuva muito forte, cai uma telha em cima de uma aeronave, alguma coisa assim, e o seguro poder cobrir, entendeu? Aliás, o seguro é outra questão ligada ao custo, né? Muitas vezes as pessoas não dimensionam todo o escopo, né, que passa pelo processo de seguro. Tem a questão, por exemplo, de uma telha que cai ou uma aeronave que toca uma na outra num ambiente como esse, e até incidentes ou mesmo acidentes. Como é que funciona? O que o operador tem que levar em consideração na hora de fechar um contrato de seguro, que nem sempre tem coberturas equivalentes? Dependendo do que você contrata, você tem ou não a cobertura, né? O seguro... Vamos lá, são vários seguros diferentes, né? Então, a gente falando como Helicentro, como oficina de manutenção, a gente tem um seguro de responsabilidade civil para cobrir qualquer evento que aconteça aqui dentro. A gente tem um seguro para voo de teste, para cobrir os voos que vão acontecer antes da gente entregar a aeronave para o cliente. Mas o cliente também tem um seguro que leva muito em consideração as particularidades da operação dele, entendeu? Então, assim, qual é o perfil de operação dele? Quantas horas de voo ele vai voar por ano? Quantas horas de experiência tem o piloto? Então, assim, quando o operador vai fechar o seguro, a seguradora vai pesquisar todos esses elementos que aumentam ou diminuem o risco da operação de cada um, entendeu? E esse é um cálculo bem refinado. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo é você ser o mais transparente possível com a corretora e com a seguradora
na hora de mostrar os dados da sua operação, mostrar a sua infraestrutura, mostrar tudo isso, e aí estou misturando tanto como operador quanto como L-Centro, hangaragem, oficina de manutenção, você é o mais transparente possível para que esse número possa ser mensurado, o prêmio possa ser mensurado da melhor maneira possível, que no caso de acontecer um sinistro, você esteja coberto e não tenha ali uma área cinzenta, entendeu? Que gere margem à dupla interpretação. Outro assunto que você mencionou é a questão da tripulação, né? O piloto, ele é uma peça imprescindível ali no seu negócio e muitas vezes você precisa de uma tripulação múltipla, né? Até para poder ter um atendimento pleno. Como é que funciona esse cálculo também para o operador do helicóptero? Falando no offshore, a gente vai ter pilotos muito experientes, com muitas horas de voo e com muita experiência naquele padrão de operação offshore, que é você decolar de um aeroporto, pousar numa plataforma, num L-ponto elevado, enfim, com obstáculos em volta, mas que de certa forma está numa área descampada, né, no meio do mar, numa área livre, né? O único obstáculo é de fato a plataforma onde o L-ponto está. Então esse cara está acostumado com esse padrão de operação. E é um padrão de operação onde você já tem uma programação de voo que é te entregue com um dia de antecedência, com 2 dias de antecedência. E aí quando você vem para o executivo, você tem um padrão de operação muito diferente. É uma aviação onde você pode ser acionado basicamente a qualquer momento, entendeu? Ou uma aviação onde você tem um voo a cada 15 dias, ou um voo por semana, enfim. E aí você vai só para fazenda, vai só para casa de praia, vai só... Então, assim, é um perfil de... Ou então você está acostumado a levar muito o dono da aeronave para fazer reuniões dentro da cidade, então você pousa muito em cima de prédio. E aí tem toda uma dinâmica de tráfego aéreo dentro das grandes cidades que é muito diferente da operação offshore. Então, assim, o importante disso tudo é ter pilotos que conheçam bem a máquina, que conheçam a máquina a fundo a ponto de entender quais são as emergências da máquina, treinar essas emergências a ponto de conseguir desviar, entendeu? E você ter um piloto que conheça a operação daquele dia a dia para onde está indo, entendeu? E são perfis completamente diferentes. E a gente está falando de uma tripulação de quantos pilotos por máquina? Claro que depende, mas que cálculo que daria para pensar pensando em diferentes máquinas? Se você pegar normalmente uma aeronave monomotor, ela vai ter só um tripulante, entendeu? Uma aeronave VFR. E aí uma aeronave bimotor IFR, ela vai ter 2 tripulantes, mas aqui tem caso também de aeronave full IFR, bimotor, etc e tal, e um piloto somente dá conta de toda a operação daquele operador, entendeu? E a operação? A gente tem custos, por exemplo, tem questão do combustível, você já embute hora de voo na manutenção, mas tem a parte de tarifas. Isso, quanto que impacta? Como é que funciona? Para o helicóptero é diferente do avião. O avião, normalmente, os custos são maiores, né? Uhum. A maior parte do custo de operação dessa aeronave vai ser salário de piloto, custo de manutenção, combustível e seguro. Tarifa é uma parte muito pequena da operação do cara. E assim, e quando ele já opera em uma área onde ele tem que pagar a tarifa, tá lá em Congonhas, opera muito de Congonhas, ou vai muito para Guarulhos, tem muito voo internacional, Catarina, enfim. Aquele custo já está embutido na operação dele, entendeu? Então, assim, não é um custo que vai assustar ninguém. E a questão da depreciação? Ela tem um peso na compra de um ativo como helicóptero. Onde que entra o cálculo da depreciação na operação dele? Se você for pegar um operador offshore, um táxi aéreo offshore, ele vai estar meio que programado para atender aquele contrato ali, normalmente contrato de 4, 5 anos, e aí, num determinado momento, barulho de fundo de helicóptero, né? A gente não está livre disso, né?
Não tá. Mas aí, em um determinado momento, ele sabe que ele vai ter que substituir a aeronave. O curioso é o seguinte, o helicóptero, diferente do avião, como não é cabine pressurizada, enfim, tem uma série de diferenças, o helicóptero, você seguindo o manual de manutenção dele, fazendo a manutenção dele, ele vai voar por muitos anos, indefinidamente, entendeu? Mas ele tem uma vida útil para atender os contratos offshore, e se não me engano, na Petrobras, as aeronaves não podiam ser mais antigas que 20 anos de idade ou 15 anos de idade, então tinha um limite desse. Então, quem já trabalha nesse ramo sabe que as aeronaves, quando começam a chegar nesse limitador, ele vai acabar tendo que partir para aeronaves mais novas. E o próprio contratante, em algum momento, as aeronaves que são de modelo mais antigo, alguns modelos que estão ultrapassados, ele já não solta uma licitação prevendo a oferta daqueles modelos. Só que aí quando você vem para o executivo ele vai resolver trocar de aeronave quando ele achar que tem um modelo novo que atende a operação dele melhor, ou quando ele achar que tem um modelo que é mais bonito. Então, assim, eu vejo que entram outros componentes na decisão de substituição da aeronave, que não é só a depreciação do equipamento em si, entendeu? E aí você vem para uma questão muito de decisão pessoal, de gosto, e não de depreciação. Muito bem. A gente conversou aqui com o Diego Medeiros, ele é CEO da Helipark. Diego, obrigado, parabéns pelo evento aí, parabéns pelo trabalho aqui no Helipark. Legal, valeu.